aí, como os filhos não tiveram aula, a gente acha que provavelmente pode ser isso. Mas eles merecem. Eles merecem esse descanso, que a gente sabe que a batalha deles é muito grande. Então, que eles também possam ter uma boa noite e um bom descanso. Nós vamos fazer a leitura de uma página do livro Sinal Verde, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Sugestões no caminho. Lamentar-se por quê? Aprender sempre, sim. Cada criatura colherá da vida não só pelo que faz, mas também conforme esteja fazendo aquilo que faz. Não se engane com falsas apreciações acerca de justiça, porque o tempo é o juiz de todos. Recorde, tudo recebemos de Deus que nos transforma ou retira isso ou aquilo, segundo as nossas necessidades. A humildade é um anjo mudo. Tanto menos você necessite, mais terá. Amanhã será, sem dúvida, um belo dia, mas para trabalhar e servir, renovar e aprender, hoje é o melhor. Não se iluda com a suposta felicidade daqueles que abandonam os próprios deveres, de vez que transitoriamente buscam fugir de si próprios, como quem se embriaga para debalde esquecer. O tempo é ouro, mas o serviço é luz. Só existe um mal a temer, aquele que ainda existe em nós. Não parar na edificação do bem, nem para colher os louros do espetáculo, nem para contar as pedras do caminho. A tarefa parece fracassar? Siga adiante, trabalhando, que muita vez é necessário sofrer a fim de que Deus nos atenda à renovação. Então, meus amigos, nesse momento vamos procurar acalmar os nossos corações, os nossos pensamentos, deixar fora desse ambiente os nossos problemas, as nossas dificuldades e apenas receber a companhia do amigo Jesus. Te agradecemos, Senhor, por nos receber nesta casa de amor, com todo carinho, com um sorriso, abrindo os teus braços a nos acolher. Que possamos, Senhor, ter uma noite de paz, de tranquilidade, absorvendo o melhor, Senhor, dos estudos que aqui serão apresentados, para que através deles possamos nos renovar, nos melhorar e ajudar também na melhora do mundo em que vivemos. Que possamos levar adiante tudo aquilo que aqui aprendemos, Senhor, auxiliando aqueles irmãos com quem convivemos. Que Tu possas abençoar esta casa e a todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, assim como os nomes que foram colocados ali na cesta, e ao nosso irmão Serginho, que irá nos trazer os estudos da noite. Que a Tua paz nos envolva, Senhor, e que seja feita sempre a Tua vontade, e não a nossa. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, só um lembrete, para quem viu na nossa escala, que hoje quem iria nos trazer a palavra seria o Alexandre. Ele teve um imprevisto, então trocou com o Serginho, que irá nos então também parabenizar aqui com seus estudos e com sua palestra, tá bom? Boa noite a todos. Achei interessante a leitura inicial que falou sobre
gente fazer a coisa certa, mas da maneira errada, ou da maneira não correta, né? E eu acho que a palestra de hoje também tem um pouco a ver com isso, porque muitas vezes nós procuramos fazer a coisa certa nas nossas vidas, mas fazemos da forma errada. Um exemplo, né? A gente às vezes precisa pintar a parede da casa. É a coisa certa a se fazer. Antes de fazer qualquer coisa, é pintar a parede da casa. Só que eu vou lá, em vez de pegar um pincel, um rolo, uma trincha, eu pego o balde e jogo tinta na parede. Né? Estou fazendo o que precisa ser feito, que é pintar as paredes da casa, só que estou fazendo da maneira errada. Né? Estou jogando tinta na parede de qualquer maneira, sujando tudo, fazendo uma bagunça, e a parede provavelmente não vai ficar bem pintada. E o tema da palestra de hoje, né, a gente, apesar de ter trocado os dias, a palestra a gente trouxe para o dia de hoje, que é falar sobre equilíbrio espiritual e saúde. E aí, por que, né, que eu falei que tem alguma coisa a ver? Né? A gente está fazendo as coisas que precisam ser feitas, só que muitas vezes a gente não está fazendo da forma correta. Se alimentar, por exemplo, a gente precisa se alimentar, está se alimentando, mas será que eu me alimento da forma correta? Alimento físico, né? O nosso alimento, né, físico, mas o alimento espiritual também. Então a gente precisa, né? E o que eu trouxe aqui hoje é para a gente pensar, refletir bastante sobre isso, sobre essa nossa conduta, daquilo que nós estamos fazendo com essa oportunidade de estarmos aqui reencarnados, né? Vou olhar a palavra aqui, que senão ela não sai. Então, o tema, né, equilíbrio espiritual e saúde, a medicina do espírito imortal. É disso que a gente vai falar então na noite de hoje. O conceito integral de saúde. A ciência humana define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. A doutrina espírita vai além. Allan Kardec nos ensina que somos essencialmente espíritos imortais, habitando um corpo. Portanto, a saúde verdadeira não é apenas a ausência de dor no corpo físico. Então, esse conceito que nós temos, né, que é uma coisa mais material, uma coisa do ser humano, de que apenas deveríamos nos preocupar com o físico, mental e social, não é só isso. Isso é importante também. Só que é muito mais além do que isso. Precisamos nos preocupar com o nosso espírito, com a nossa conexão, com a nossa fé, com a nossa religião, porque é isso que faz realmente com que a gente, na sua integralidade, estejamos sãos. Não é só esse corpo físico. O corpo físico é muito importante. É ele que nos permite estar aqui na Terra e nos permite ter, né, durante essa caminhada, uma vida melhor ou pior. E se a gente não cuidar bem desse corpo, desse carro, né, às vezes a gente fala nesse carro fisiológico que nos permite transitar aqui na Terra, consequentemente nós iremos sofrer e abreviar a nossa estadia aqui na Terra. Então, aquele plano que provavelmente nós teríamos de 80 anos, 70, 80, 90, seja lá qual for, a gente pode abreviar ele para 50, 60. E isso não é, né, algo que nós tenhamos nos comprometidos. Nós nos comprometemos a vir à Terra e passar um determinado tempo aqui. Né? A gente já falou bastante, todas as vezes que eu falo desse plano reencarnatório. Todos nós temos um plano reencarnatório que é estar aqui por um determinado período. Pode ser até que nós precisamos e nos comprometemos a estar aqui por 30 anos. Pode ser,
mais comum, mas pode ser, mas não é essa a grande intenção. E quanto mais nós ficarmos aqui, mais oportunidades nós temos de evoluir. E aí vem esse equilíbrio que nós precisamos obter e manter para nós como seres, né, que somos espírito e corpo, né, espírito e matéria. E nessa questão, né, do conceito integral de saúde, a gente, né, entende, como eu estava falando aqui, sobre essa questão do espírito e corpo. E nós temos o nosso perispírito, que faz essa ligação, essa união entre espírito e matéria. O ser é uma trilogia indissociável: espírito, a sede da consciência e da vontade; perispírito, o laço semimaterial que conecta o espírito ao corpo, registrando nossas emoções e desequilíbrios; e o corpo físico, o instrumento de trabalho na matéria. Então essa trilogia, né, ela é que nos define realmente como esses seres que estamos aqui, né, seres imortais que somos em espírito, e essa caminhada longa que temos de evolução. Nós fomos criados simples e ignorantes no nosso princípio, até chegarmos a esse ponto de despertar como seres individuais. Então temos a oportunidade de reencarnarmos, essa conexão que há do espírito com a matéria, do espírito com o corpo. E a gente costuma dizer, né, que o perispírito é uma mochila, é aquela mochila que a gente carrega todas as nossas experiências. Então, é nela, né, como bem diz aqui, né, onde ficam registradas todas as nossas emoções e desequilíbrios. E ela vai fazer essa conexão, né, do nosso espírito com o nosso corpo. Isso está intrinsecamente conectado. E o nosso corpo vai sofrer por tudo aquilo que há de desequilíbrio. O conceito integral de saúde. A saúde do corpo físico é um reflexo da harmonia ou do desequilíbrio do espírito. Como disse Jesus: vai, não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos, todas as coisas, né, o nosso comportamento, como seres aqui encarnados, isso vai refletir de alguma forma. Vai refletir em quê? No nosso corpo, na nossa mente, no nosso desequilíbrio. Então é importante a gente entender o quanto essa questão do nosso espírito, ela é muito importante também. Então nós precisamos cuidar dessa coisa integral, não só o corpo, mas também do espírito. E aí vem uma primeira questão para a gente pensar e refletir. Em minha vida, tenho buscado tratar apenas os sintomas do corpo ou tenho a coragem de investigar as causas espirituais e morais do meu sofrimento? Será que estamos fazendo isso? Ou quando dá aquela dorzinha, aquele desequilíbrio mental, a gente fica só pensando, vou só no médico. Não é que não seja importante, é muito importante a gente procurar o médico da Terra. Mas será que eu não vou mais a fundo e procuro lá no meu íntimo saber se isso não pode ser uma questão moral, isso não pode ser um desequilíbrio espiritual? Isso não está ligado a isso também? Então, para a gente refletir. E aí, né, o desequilíbrio como causa.
o pensamento como agente mórbido. O pensamento é a base de todas as nossas manifestações. É a energia primordial que move nossa vida. Isso está lá no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel. Porque tudo aquilo que nós pensamos é energia. E isso faz com que nós atraiamos coisas boas e coisas ruins. Isso vai depender da frequência que nós estamos vibrando com os nossos pensamentos. E isso vai atrair coisas e espíritos encarnados e desencarnados na mesma faixa vibratória, na mesma sintonia que estamos vibrando. Então, se estamos pensando coisas boas, coisas dignas, bons pensamentos, vamos atrair seres encarnados e desencarnados que compactuam com o nosso pensamento. Então, a tendência é que nós façamos boas amizades aqui na Terra e espíritos bons, espíritos que zelam por nós, vão estar também conosco, porque nós temos bons pensamentos e nós fazemos com que o nosso campo perispiritual, a nossa psicosfera, ela seja uma psicosfera boa. Por outro lado, se eu tenho maus pensamentos, uma má conduta, isso vai fazer com que espíritos também que compactuem comigo nesses maus pensamentos vão estar no meu lado. E aí vão me influenciar para que eu faça cada vez mais coisas ruins. E isso vai refletir, consequentemente, no nosso corpo, tanto para o bem como para o mal. Quanto mais eu estiver fazendo coisas ruins, isso vai fazendo com que a nossa psicosfera fique uma psicosfera pesada. Quem aqui já não chegou perto de alguém, às vezes sentiu, não me sinto bem perto de uma determinada pessoa? Pode ser que aquela pessoa realmente tenha uma psicosfera que não seja boa. Pode ser outras coisas, né? Às vezes tem alguma coisa relacionada com o nosso passado. Mas às vezes é porque a pessoa tem um pensamento pesado, a gente chega perto dela e ela só fala coisa ruim, né? A gente chega perto e ela, você viu hoje no jornal, mataram não sei quantos, não sei o que, papapá, só fala de desgraça. Então a tendência é que aquela pessoa sempre vai se jogando para baixo, a pessoa negativa, infelizmente. E por outro lado, quando a gente se aproxima de pessoas que falam coisas boas, pensam coisas boas, a gente sente bem. Né? Então, por isso que a gente precisa, né, ter os nossos pensamentos equilibrados, sempre tendo bons pensamentos. Porque do pensamento é que vão acontecer as nossas ações. As coisas todas começam no nosso pensamento. E pensamento é energia. O pensamento desequilibrado, repetitivo e negativo cria correntes mentais nocivas, comparação das más vibrações e bacilos psíquicos, comparação das más vibrações a bacilos psíquicos ou lágrimas, que se alojam no perispírito. Exemplo clássico, a mágoa persistente, o ciúme doentio, o ódio guardado. Essas emoções são como um ácido a corroer nosso íntimo. Isso está lá em Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz. Um convite a vigiar o que estamos alimentando em nossa mente. Se o mal está na mente, a cura começa pela dieta mental, que é a substituição dos pensamentos tóxicos por ideias edificantes do Evangelho. Então, nós precisamos vigiar os nossos pensamentos, fazer com que esses pensamentos, eles muitas vezes vão chegar por sugestões de amigos, às vezes que estão do nosso lado, vão chegar por pensamentos que estão soprando aqui no nosso ouvido, né? Espíritos que estão tentando realmente nos tirar do caminho. E aí a gente combater esses pensamentos, fazer com que esses pensamentos saiam, a gente passar a pensar em pensamentos bons, para que esses pensamentos não criem ninho, não
cria um ninho nas nossas cabeças. Assim como um pássaro quer criar um ninho na nossa cabeça, esses maus pensamentos querem criar ninho na nossa cabeça. E aí, dali em diante, vai se tornar uma ação. E aí, mais uma perguntinha para a nossa reflexão. Quais são os alimentos tóxicos? Pensamentos de crítica, medo, pessimismo, revolta, que tenho mantido em minha dieta mental diária. Será que a gente tem pensado muita coisa ruim? A gente é bastante influenciado, né? Infelizmente, cada vez mais, essa globalização, a internet, celular, a gente cada vez mais. Fernando, você está querendo me derrubar. Bom, vou tentar. Acho que dá para. A minha voz aqui, acho que vocês conseguem me ouvir. Mas enfim, o que será que nós estamos alimentando aí os nossos pensamentos? A gente está cercado de informação. Informação chega de todos os lados, né? Então, o que nós estamos nos alimentando? Estamos nos alimentando de informações, de coisas boas, notícias boas, ou nós estamos nos alimentando de fofoca, notícia de desgraça? O que estamos... Tem coisas que são inevitáveis, né? A gente receber notícias de que está acontecendo uma guerra, crimes, etc. Mas nós temos o nosso filtro. Ok, eu vou ver aquela notícia, mas não vou me deixar contaminar pelaquela notícia, pelaquela informação. Então, nós também temos isso. Nós temos que ter esse discernimento. Temos que ter essa avaliação daquilo que nos chega. Porque se a gente absorver tudo, realmente a nossa cabeça fica uma confusão danada. E aí a gente começa a fazer coisas que, né, não devem. Então, é bom a gente pensar, o que estamos fazendo? O que estamos nos alimentando? As doenças da alma. A neurose, a ansiedade, a depressão são as grandes epidemias do nosso século. Elas têm raízes profundas na alma, ligadas ao nosso egoísmo e orgulho. O vazio existencial. O equilíbrio se instala quando o espírito perde o sentido da vida e a conexão com a transcendência. A falta de propósito gera angústia, e o corpo responde com a enfermidade, que se torna um grito de alerta da alma. Então, à medida que nós temos nessas neuroses, às vezes a gente fica, nossa, eu estou sendo perseguido, coisas desse tipo, né, que a gente fica com essa neurose, fixação em algum pensamento de vai acontecer alguma coisa, né, vou ser assaltado, vou invadir minha casa. Às vezes a gente cria certas coisas sem necessidade, porque ouviu uma notícia, porque ouviu um vizinho falando, e aí a gente cria certas neuroses, né, a ansiedade, a depressão, né? Infelizmente hoje a gente está convivendo muito com isso, e cada vez mais cedo a gente vê jovens cada vez mais com problemas de depressão, ansiedade, crise de pânico, muito por essa questão do imediatismo, né? A gente está muito envolvido com isso. A nossa sociedade hoje em dia ela está muito imediatista. Não tem aquela coisa do esperar, do amadurecer. Então, cada vez mais cria-se essa ansiedade, essa depressão pela falta. É o querer mostrar, é o querer parecer e não ser propriamente dito. E aí nessa de querer parecer ser, a gente se compara muito. Eu quero
parecer com o fulano, mas eu não sou o fulano, sou eu. Né? E há essa busca constante por isso, infelizmente. E aí acontece esse vazio existencial, porque eu não consigo ser igual ao outro, eu não consigo ter o que o outro tem, que é muito ligado a isso, a posse, a coisa material. E aí vem as frustrações, as ansiedades, depressão, porque eu quero ser igual ao outro, ou melhor do que o outro. Eu já falei aqui também sobre essa questão da gente viver numa sociedade, nós somos educados para isso, para sermos competitivos. Ainda estamos nessa competitividade uns com os outros. E a gente precisa sair dessa competitividade para ser mais colaborativo, colaboradores uns com os outros. A medicina do espírito, a terapia do equilíbrio. A cura verdadeira exige a reforma íntima. Allan Kardec, na questão 919 do Livro dos Espíritos, nos deu o método. Um sábio da antiguidade falou, disse: conhece-te a ti mesmo. Isso é cada um de nós fazer essa avaliação e entender o que cada um de nós realmente necessita, sem comparações, tentando realmente encontrar esse caminho realmente da cura, que é evitar esses pensamentos, evitar uma conduta num caminho equivocado, para que a gente possa entrar em equilíbrio. E dentro dessa questão 919, tem uma questão seguinte, 919A, que é uma recomendação de Santo Agostinho, que ele fala como se conhecer. Como que eu me conheço? Porque às vezes é difícil, né, a gente se conhecer, a gente fazer essa autoanálise. E na questão 919, justamente, conhece a ti mesmo, mas como? E aí, Santo Agostinho, ele diz justamente o que ele fazia quando ele estava reencarnado aqui na Terra, que é uma autoavaliação diária. É fazer uma avaliação, como é que foi meu dia? Eu procedi bem no meu dia de hoje? Eu fiz aquilo que eu tinha que fazer? Eu magoei alguém? Eu deixei de fazer alguma coisa que eu poderia ter feito? Passei por alguém na rua, estava lá caído e não socorri, por exemplo? Ou eu tive um dia ok, eu tive um dia legal, eu fiz aquilo que eu tinha que fazer e eu vou deitar minha cabecinha no travesseiro e vou dormir tranquilo. No dia seguinte, vou continuar fazendo o que eu estava fazendo. Tá ok? Vou continuar fazendo, né? Como dizem, né, aí no futebol aí, né, o time popular, o time que está ganhando não se mexe. Vamos continuar fazendo uma coisa boa. Mas se eu não estiver fazendo algo bom, no outro dia eu vou procurar não fazer. Né? É isso, é fazer esse ajuste. Então, essa recomendação do Santo Agostinho é muito sobre isso. E é assim que a gente vai se conhecendo, entendendo os nossos limites. Porque a gente vai olhar para o nosso passado e ela não precisa ficar voltando 5 meses, 2 meses, senão a gente fica sofrendo muito também. Mas a gente volta no dia anterior só e pensa, e a gente vai entender. Eu não consegui fazer isso. Vou me esforçar para amanhã eu fazer. Porque às vezes eu tenho limite. Ainda não consigo fazer diferente. Mas eu começo a me conhecer. Então, eu conhece-te a ti mesmo. A gente precisa fazer essa autoavaliação, porque aí a gente sabe até onde a gente pode chegar. E evitar, às vezes, eu tenho certas situações na minha vida que eu não consigo passar porque vai dar problema. Então, eu vou fazer o quê? Vou evitar passar por ela. Já é uma coisa. Até um dia que eu vou conseguir passar. Eu vou me sentir mais forte, vou me sentir mais preparado, vou passar pelaquela situação. Mas às vezes, enquanto eu não consigo passar, eu evito. Tudo bem, ok, está tudo certo. Tá? A importância do autoconhecimento, né? O diário de consciência, fazer o autoexame diário, como sugerido por Kardec, para identificar nossas falhas e as raízes de nossas reações.
o tratamento, superar os traumas pelo crescimento moral e pelo amor a si mesmo. Essa autoavaliação, né, quando a gente volta e faz algumas análises, pode ser que a gente vai se deparar com algo que a gente vai sofrer. A gente vai sentir e falar, nossa, eu magoei alguém, não deveria. E aí a gente começa a remoer aquilo. Isso não é bom. Isso também não é bom. A gente tem que tentar dar um passo adiante. Vamos seguir em frente. Fiz, errei. Vou seguir adiante e não vou fazer mais. Vou tentar remediar aquilo que eu fiz no passado? Vou tentar pedir perdão para a pessoa, de repente eu magoei alguém, vou pedir perdão, vou tentar reparar aquilo que eu fiz naquela pessoa. Mas às vezes ainda também, como eu falei, ainda não é o momento. Às vezes a gente ainda não consegue. Mas pelo menos se a gente olhar para frente e falar assim, não vou fazer mais. Não vou repetir aquilo que eu fiz. E aí a gente segue adiante. É um aprimoramento moral. É o amor. É a gente seguir adiante. Olhar para frente. E um dia a gente vai ter capacidade de voltar atrás e ir lá pedir um perdão, reparar aquele nosso erro, mas pode ser que não seja agora. Mas se a gente estiver preparado, a gente pode ir lá pedir perdão, pode ser até que a outra pessoa não aceite, mas aí já é o problema da outra pessoa. Se eu me arrepender verdadeiramente e voltar lá e tentar pedir um perdão, me arrepender verdadeiramente, como eu falei, ok. O outro pode ser também que não esteja preparado para nos perdoar. Mas um dia ele também vai chegar nesse ponto, assim como alguém pode vir tentar pedir perdão a nós. E a gente não está preparado ainda para perdoar, para desculpar, mas um dia a gente vai conseguir. E essas coisas todas é que nos adoecem. Esse eu não vou perdoar, guardar aquele rancor, ou eu não vou lá pedir perdão porque eu fiz isso mesmo e ele merecia. Às vezes tem esse pensamento, né? Isso machuca a gente. Às vezes não machuca o outro, não. Isso está criando problema para nós, porque as mágoas, esse rancor, esse ódio que a gente está guardando aqui, está marcando o nosso perispírito e, consequentemente, vai refletir no nosso corpo. Se eu fizesse um balanço sincero do meu dia, a que percentual de tempo eu dedicaria à autocrítica destrutiva e a que percentual eu dedicaria ao esforço sincero de melhoria? Para a gente pensar. A nossa vida está tão corrida, né, que muitas vezes é difícil, né, a gente até parar antes de dormir para fazer uma prece. Às vezes a gente refletir, então, mas a gente precisa parar um pouquinho, pisar o pé no freio, dar uma parada, pensar um pouquinho, refletir, fazer as nossas preces, agradecer pela oportunidade. Então, fica aí mais uma reflexão para nós. O exercício do amor e da caridade, o exercício do amor e da caridade. A caridade é o exercício do amor, é a medicação infalível contra o egoísmo e o orgulho, as raízes de todo o mal. A vida só é plena no fluxo da doação. A aplicação, para ter saúde, precisamos ser canais de bênçãos, não reservatórios de mágoas. E a prática da caridade, né? E a caridade não somente como a doação de bens, a doação de algo material, que ela é muito importante. A caridade material é muito importante. Muitos irmãos precisam dessa nossa caridade material. A roupa, o alimento, isso tudo é muito importante.
Mas tem algo mais, algo muito mais grandioso, que é a caridade do amor, é a dedicação, é o ouvir, é o levar uma palavra amiga, é o fazer realmente algo de amor pelo outro. Não que a doação de material também não seja, porque dependendo da condição que um irmão esteja, uma pobreza extrema, o que ele precisa naquele momento emergencial é o bem material, é algo material, é a roupa, é a casa, é o alimento. Mas mais do que isso, é um apoio psicológico, porque às vezes aquela pessoa está ali, está numa perda enorme, e às vezes ela precisa também desabafar, porque aquilo está sufocando ela. Aquele estado de perda, aquele estado de extrema pobreza, está sufocando ela demais, e às vezes ela precisa de uma roupa quentinha, mas precisa também de alguém que escute ela desabafar. Ou às vezes precisa de uma palavra amiga, que faça ela se fortalecer, faça ela criar esperanças, ou ter esperanças de que vai sair daquela condição. E é essa caridade que a gente precisa cada vez mais, de um com o outro, né? Não só nessas situações, porque às vezes a gente precisa praticar, às vezes não sempre, né? Às vezes não é sempre, praticar caridade em casa, praticar caridade com aqueles que nos cercam, sabendo ter diálogos, sabendo ouvir, sabendo falar. E é em casa mesmo que a coisa começa, diante daqueles que nos cercam no nosso dia a dia, às vezes no nosso trabalho também. No nosso trabalho a gente precisa ter caridade também. É uma pessoa que chega com vários problemas de casa e leva para o trabalho, chega no trabalho, não trabalha bem, trata todo mundo com ignorância, às vezes grosseiramente, né, como a gente fala aí. E às vezes a gente pode acalmar aquela pessoa, chamar para uma conversa, vamos tomar um café, vamos ali tomar um café e conversa. Eu estou notando que você hoje não está bem, quer desabafar um pouquinho, quer conversar, é algo que está acontecendo em casa. Então às vezes com uma conversa ali amiga no trabalho, você ajuda um amigo ali de trabalho, que às vezes, né, ele precisava só daquilo. E aí ele fica mais tranquilo, consegue até descobrir a solução dos problemas dele para resolver em casa. Mas em casa também, né? Em casa nós temos várias situações, às vezes a gente não fala muito bem com o irmão, não fala muito bem com o pai, não fala muito bem com a mãe, não fala muito bem com o tio, com o avô, a avó, qualquer um, com o vizinho. Né? O vizinho não fala direito com a gente não fala direito com o vizinho, mas a gente precisa ver qual o motivo disso, porque às vezes isso, né, vai fazer uma diferença enorme se a gente mudar esse panorama, tanto no aspecto de relação mesmo, né, mas aquilo que eu falei, aquilo que está realmente nos afetando, que a gente acha que não, mas é uma mágoa que nós temos com o vizinho. Ai, eu odeio esse meu vizinho. Mas só está ferindo a gente de uma forma. É o meu parente que não me entende. Eu vivo nessa casa, mas só eu sei o que eu passo. Então, assim, são coisas que, no fundo, nós somos os maiores prejudicados por isso. Não é fácil mesmo, é difícil, muito difícil. Cada um de nós aqui é que sabe da sua situação, mas acredite, o maior prejudicado somos nós mesmos. O perdão e a pacificação interior. O Mestre nos disse: perdoai 70 vezes 7. O ato de libertação, perdoar, não é um favor ao outro, é um ato de autocuidado.
Liberta o perdão da prisão da mágoa, desfazendo o nó energético que adoecia nosso perispírito. E aí a gente perdoar 70 vezes 7. Nossa, eu acho que eu já perdoei isso. Pô, 70 vezes 7? É uma continha rápida aqui, eu já perdoei. Mas é 70 vezes 7 cada pecado, cada erro. Então essa conta é muito grande. Não é 70 vezes 7 por todos os erros, todos os pecados que a gente comete. É 70 vezes 7 para cada um deles. Então tem muita coisa para a gente perdoar, a gente precisa muita coisa. E é uma libertação, né? Esse perdoar aqui desfaz nós que a gente tem com os outros, porque enquanto a gente tem uma mágoa, um atrito com alguém, aquela coisa perdura por anos e anos e anos, e às vezes por séculos, porque às vezes a gente vem de encarnações em encarnações aí com brigas eternas. Isso vai se alongando e a coisa vai cada vez mais se arrastando e a gente vai se adoecendo. Não se cura também. Existe alguma mágoa antiga que estou alimentando, que está, na verdade, envenenando apenas a mim? Qual o primeiro passo prático para libertar essa dor através do perdão? Mais uma reflexão para nós. O que será que a gente pode fazer, né? Será que eu estou com alguma coisa aqui que eu poderia mudar, que eu poderia procurar o perdão? Será que eu poderia dar o perdão a alguém que já me pediu perdão, já se desculpou e eu continuo alimentando um rancor, uma mágoa, alguma coisa assim? Às vezes só está faltando isso, eu dar um primeiro passo. O outro está esperando, às vezes o outro está esperando a gente dar o primeiro passo. Fica assim, não, a hora que ele vier falar comigo, eu falo com ele. Ah não, e o outro está assim também. Aí fica um e fica nisso. Vamos lá, dá o primeiro passo, dá o braço a torcer. Vamos deixar de ser orgulhosos. Vamos fazer a nossa parte, como eu falei. Estica a mão. Se o outro não esticar para te apertar a mão, o problema é dele. Você está transferindo para ele. Eu estou fazendo a minha parte. Estou tentando aqui com todas as minhas forças fazer a minha parte. Se o outro não quer, aí ele ainda não chegou a hora. Assim como pode ser que alguém vai estender a mão para nós e a gente ainda não vai dar a mão para o outro. Mas o problema é dele. Eu vou ter que assumir isso também. Então, que a gente não seja orgulhoso a esse ponto. A fé raciocinada e a esperança. Divaldo Franco nos lembra da importância da fé como âncora em tempos de crise. A esperança é a convicção de que Deus não nos abandona e que toda dor é transitória e educativa. E é verdade, tudo passa, tudo. E a gente precisa cada vez mais nos apegar a isso, ter essa esperança no futuro, entender que isso aqui é uma coisa passageira. Aquela dor, aqueles momentos difíceis que nós temos, é passageiro. A gente precisa entender como algo educativo para nós. E Deus não nos abandona nunca. Deus não é punitivo, né? A gente cansa de falar isso dentro da doutrina espírita. Cada vez mais não tem Deus punitivo. Deus é amor e bondade. É justo conosco. Então somos nós mesmos que procuramos essas penas, essas dificuldades que a gente encontra no caminho. E o que dentro do espiritismo, das casas espíritas, né, a gente pode buscar ou tem, né, de recurso para nos auxiliar, nos ajudar nessa melhora, nesse engrandecimento. O passo espiritual, fluidoterapia,
são transmissões de energia. O passo espiritual envolve a transmissão de energia positiva para equilibrar o espírito e o corpo humano, harmonização e cura, né? Fluidoterapia, utiliza energias para harmonizar o organismo e auxiliar na cura de doenças diversas, né? Isso a gente, acho que sabe bastante, e a gente deve procurar isso também, né? Mas a gente tem mais coisas que a gente pode fazer, né? Reuniões de oração, evangelho no lar. Isso tudo, ó, nos fortalece a fé, promove a paz interior, equilibra e nos ajuda a ter essa proteção espiritual, ajuda a nos manter com os nossos bons pensamentos, boas energias nos nossos lares, né? Isso tudo é muito importante, são coisas que nós precisamos fazer cada vez mais, né? Não é só frequentar a casa espírita, mas é fazer também algo com aquilo que a gente aprende aqui na casa espírita. E a receita espírita para a saúde, né? São coisas que a medicina do futuro será a medicina do espírito. A receita espírita para o equilíbrio espiritual, e a saúde se eu tenho um desequilíbrio, remédio ao equilíbrio espiritual, mágoa ou ódio, perdão incondicional, egoísmo e orgulho, caridade e ação, serviço ao próximo, ansiedade e medo, oração e fé raciocinada, preguiça moral, trabalho útil, estudo edificante. Então, uma receitinha aqui básica para a gente tentar melhorar aqueles sintomas aí que a gente tem aí. Que possamos, né, a partir de hoje, sermos mais diligentes no cuidado do nosso espírito, pois o corpo é a ferramenta. Se a ferramenta quebra, o trabalho para, mas o trabalhador, o espírito, é imortal. Que a busca pela saúde nos inspire a busca da perfeição relativa e ao amor. Então, eu agradeço vocês aí por esse momento e que essas reflexões aí que eu deixei para todos aí, a gente possa, todos nós, né, inclusive eu, a gente possa pensar e refletir e sermos melhores, que a gente cuide da nossa saúde integral, não só do corpo, mas também do espírito. Obrigado a todos e uma boa noite. Nós agradecemos ao Serginho. Não foi nada programado. Vou derrubar. A gente, Serginho, hoje terminou um pouquinho mais cedo, porque a pedido de Isola nós temos um aviso que a Cláudia vai passar para vocês, e aí depois o Isola também tem um recado para passar para vocês. Oi, gente, boa noite. Alguns já vão escutar um pouco mais novamente, mas agora com um chamado mais próximo que eu vou passar para vocês. Sem combinar, amor e caridade é o que a gente vai falar um pouco, passar rapidinho. E lá em cima hoje o tema para as crianças, eu estava para as crianças para me despedir, né? Foi minha última quarta-feira desse ano. Eu estou embarcando para a África, acho que a maioria que sabe. E lá em cima o tema foi Por que há guerras? Sem combinar com o Reginaldo, por isso. Então, assim, para quem não sabe, eu faço parte de uma ONG brasileira, Fraternidade Sem Fronteiras, de um querido que fundou o Wagner Moura, não é o artista, é mais do artista. E novamente eu estou indo para a África. Eu fui em 2023, fiquei um mês no campo de refugiados de guerra, que a gente tem 5 projetos na África, e eu fui para Malawi, onde está a maioria do Congo. E agora eu estou indo, semana que vem, sábado, eu já saio de Petrópolis, deixando aqui a Visa, tomando conta das netas, dos bisnetos, graças a minha mãe que está ali, meu pai, que vai segurar as contas, apesar das minhas filhas serem mais grandes, mas que vão segurar a onda do apartamento, de conta e aquilo tudo. E aí eu pedi a Isaura esse tempo, né, que esse dia eu falei um pouquinho, porque agora eu estou indo para o Congo. Na realidade, a gente tem um projeto Órfãos do Congo, que são as crianças que a gente resgatou nas aldeias, que os pais foram massacrados, como corta assim, como fala? Mutilados na frente das crianças, as crianças tem crianças que estão acordando toda noite lá no orfanato, lembrando disso, porque viram os pais serem quartejados e jogados. Só que hoje a gente não está no Congo, a gente está no Burundi, a gente teve que fugir do Congo, tirar as crianças, porque os rebeldes do M23, aqueles terroristas
futebolistas lá, começaram a rondar, e a gente tem 370 crianças e 70 adultos que a gente resgatou junto. Então, eu estou indo para o Congo e vai fazer um chamado para vocês, tá? Órfãos do Congo. Por que fazemos guerras? Pelo que estamos guerreando? Enquanto um de nós estiver em sofrimento, todos os corações serão carentes de paz. Mateso menino sana, desde barabara, hakuna mama kuchuma barabara, hakuna sehemu wanapakufundika sehemu mama. A República Democrática do Congo, localizada na África Central, é uma das maiores nações do continente africano. É um país riquíssimo. Mas a Organização das Nações Unidas, a ONU, estima que 1/3 da população congolesa vive na extrema pobreza e que 1 em cada 3 pessoas no país sofre de insegurança alimentar aguda, sendo que 7 milhões estão em estado emergencial dessa insegurança. A causa de tanta pobreza está em décadas de conflitos. A Fraternidade Sem Fronteiras chega na República Democrática do Congo no segundo semestre de 2021. Nosso chamado para vivenciar a fraternidade são as milhares de crianças que ficaram e seguem se tornando órfãos por conta dos conflitos que agora também são internos. O país tem muitos minérios e mais de 120 grupos disputam para obter acesso e controle dos principais recursos minerais encontrados no Congo. Os resultados são milhares de crianças e adolescentes vagando pelas ruas das cidades. Eles ainda muito novos passam a trabalhar, às vezes nas cidades, às vezes no campo. Ganham menos de $1 por dia. Nem sempre come e quando come é somente uma vez ao dia. Chegamos. No primeiro momento, ajudamos os orfanatos já existentes em Bukavu e Goma, onde mais de 15 mil crianças e adolescentes estão em situação de extrema vulnerabilidade nas ruas. Mas vimos que precisávamos fazer mais. Vimos que precisávamos olhar ainda mais por eles. Assim, nasceu o projeto Órfãos do Congo. Nosso centro de acolhimento virou uma realidade linda graças aos padrinhos e madrinhas que, sem fronteiras, abraçaram nossos meninos e meninas. Ali construímos casas, escola, quadras esportivas, refeitório, um ambiente onde as crianças pudessem encontrar a paz para viver dias mais felizes. Mas a guerra não dá trégua. Os conflitos se intensificaram e chegaram mais perto do que podíamos imaginar. Com planejamento, cuidado e muita persistência, resgatamos nossos acolhidos para levá-los a um lugar mais seguro. Após 3 anos com o projeto na República Democrática do Congo, foi preciso recomeçar. Atravessamos a fronteira e nos instalamos no Burundi, na cidade de Bujumbura. E agora as nossas crianças estão seguras, as nossas crianças estão em paz. Então a gente escutar essa canção, a música, a integração delas, nos dá paz. O trabalho persiste, mesmo que do zero, sem perder a esperança, o amor e a resiliência, com a certeza de que a nossa fraternidade pode fazer a diferença onde quer que estejamos. Nossas crianças se dividem em 3 casas. Uma para os meninos, outra para as meninas e uma só para os bebês.
Todas oferecem diariamente alimentação, assistência médica e psicológica, educação e lazer. Mesmo nas situações mais desafiadoras, o amor prevalece e o caminho se abre para o bem. Nosso convite é para sonharmos juntos. Sonhamos em um espaço maior que caiba todas as nossas crianças e muitas outras que ainda iremos acolher. Juntos, estamos reestruturando o projeto Órfãos do Congo. Órfãos do Congo, um projeto da organização humanitária Fraternidades Sem Fronteiras. Está sendo construído um novo orfanato, a gente já conseguiu comprar, com a ajuda de todo mundo, um apadrinhamento que seja o mínimo possível. O apadrinhamento menor é de R$35, e uma ONG americana está construindo. Então, assim, eu não vou ter inauguração quando eu estiver lá. Isso aqui é para agora para a gente ver essa princesa, que a gente já conseguiu um patrocinador para ela cantar. Só um minuto. E aí, eu não vou estar lá quando inaugurar, mas eu vou conhecer o projeto. A gente vai lá, já está bem adiantado, tudo plano, o nosso lar assim, só que a gente perdeu tudo. Então, a minha campanha, vocês vão ver, que eu já falei com o Fernando na segunda, eu vou estar passando por o Fernando para as aulas, um card, explicando tudo o que eu estou fazendo lá. Eu estou indo como enfermeira, estou indo como uma pessoa, né? Lógico, né? Ser humano, que com muitas falhas, eu sei disso, muitas, mas tentando fazer um pouquinho. E como enfermeira, à frente de tudo, porque eu vou ter muitos desafios, que até alguns que eu achei que eu não queria conseguir tratar aqui, algumas crianças, eu já sei que me espera e eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Coisas que eu nunca passei no hospital, no início de carreira, eu vou conseguir passar lá com essas 330 crianças. Essa menina, essa semana a gente conseguiu um estúdio, porque é muita tristeza, fome, elas não têm mais fome, mas a gente agora conseguiu um patrocínio para desenvolver a voz dela. Esse foi o dia do resgate, quando eu chegaram no passado. A gente resgatou numa leva só 80 crianças, foi o último resgate, porque depois a gente não conseguiu mais chegar nas aldeias. Tem um vídeo que fala desse resgate que estava chegando, que é o grito, o silêncio da fome, que elas não falavam nada. Esse menininho em cima tem 5 anos, não conseguia ficar com o pescoço. A coluna era. Hoje ele já anda. Esse é o Mike. O Mike é um congolês que a gente conheceu, um líder Ubuntu, que estava no Malawi. Hoje ele voltou ao Congo. Nosso número caiu. Vocês viram 349, porque algumas não resistiram. Mesmo internada, com todo cuidado, com todo o recurso que a gente pode pagar, não resistiram. E é isso. E aí eu vou estar passando para vocês nos grupos. Vocês vão falar assim, Cláudia, você está indo agora, dia 23. Mas... Peraí. Como é que a gente vai mandar? Podem, quando eu falei para as crianças que me perguntaram agora, olha, ela falou, tia, a gente consegue mandar? Eu falei, consegue. Por quê? O Pix que eu estou colocando aí é um Pix oficial da ONG, que eu achei melhor colocar aí o Pix oficial, até para eles controlarem, porque a gente teve alguns problemas que a gente é ser humano, né? Então, hoje, eu não consigo. Abre aqui para mim, Fernando. Certo? Então, assim, o Pix vai estar sendo válido. Eu vou ficar até 30 de dezembro. Não era o que eu queria, não. Eu queria ficar até a véspera do meu aniversário para comemorar com eles, mas não deu. Então, o Pix, órfãos do Congo, @Fraternidade Sem Fronteiras. Mas, Cláudia, a caravana lá está dizendo que
dia 23 a 3, realmente. Vai ter uma caravana agora que está indo, uma mini saúde, né, que eu faço parte dela, sou eu e 2 médicos. Vai ter o pessoal do ateliê para ensinar, que as crianças querem aprender, a gente já está levando máquina, a gente vai ensinar a costurar, como todos os projetos têm costura. Da outra vez eu trouxe muita coisa deles para vender aqui, vender não, as pessoas encomendaram e eu trouxe. E dessa vez quem quiser também eu trago. E do Arte Sem Fronteiras, só que eles voltam, a caravana termina dia 3 e eles voltam. Eu vou ficar 70 dias, nesse caso que vai passar nos grupos de estudos, eu vou estar 70 dias. Então a caravana acaba realmente dia 3, mas eu fico até dia 30 de dezembro, 31 eu já vou estar em casa, passar o dia 31. E qual é a minha proposta? Gabriela Zirput nessa, não vai dar, não dá mais, mas Gabriela Zirput esse programa porque a gente precisa muito. A gente está precisando muito dessas crianças psicólogo então e psiquiatra, porque elas estão com cada distúrbio por conta do que elas viram acontecer, né? Os pais mortos. Os bebês que a gente conseguiu resgatar, para finalizar, é porque eles matam, e a maioria das crianças, que eu vou aprender dessa vez que eu não aprendi, em 2023, as mamas andam com as crianças aqui, né, com a capulana. Então, quando mataram a mãe, os bebês que a gente resgatou, que os rapazes, como falaram, que a gente não vai, quem vai é só com bolês lá, com motos e tudo, encontraram debaixo da mãe. Então, eles mataram aquela fumaça, sangue, ninguém vê. Então, eles estavam vivos debaixo da mãe ou nas costas aqui. Então, foi os que sobreviveram, os bebês foram esses. Qual é a minha campanha? Né? Esse card que a gente fez ficou grandinha, mas qual é a campanha que eu estou fazendo? Comprar remédio, porque as crianças têm furúnculo direto, sobre 15 dias atrás, estão com muito furúnculo, abscessos, e aí eu falei, gente, mas elas estão alimentadas. Aí eu conversando com a pediatra, Cláudia, elas estão alimentadas, não estão nutridas, dentro da base delas. Então a gente está alimentando, essas crianças comem, descobrimos agora que meia-noite as mamas, a gente chama de mamas que foram resgatadas, não comida, batata, para diabético lá, uma criança diabética descompensada, porque as crianças pedem, e elas ficam com pena de não dar. E tem comida, não está faltando comida para as crianças. Não está faltando. Não tem carne. Carne a gente não consegue dar todo dia. Mas elas estão comendo com equilíbrio. Qual é a minha campanha? Levar uma piscina, tá? Porque a gente vai tratar, porque tratam os abscessos lá. Furúnculos, né? Só que não fazem a descolonização. Então, num aglomerado de crianças desnutridas, alimentadas, mas não nutridas, estourou um abscesso, passa para o outro, estafilococcus, não é isso? Né, Gabi? Vai disseminando para o outro. Então, a minha meta, que não era essa que estava, não era o que estava no meu papel, do que eu ia fazer lá, assim, né? Até 30 de dezembro conseguir acabar de vez com isso dentro das casas, principalmente dos maiores e dos bebês. Então, é roupa, que a gente perdeu tudo, na verdade não perdeu, está tudo lá no cômodo, só que a gente não consegue buscar. A gente tinha tudo já, tudo. Então, a meta é roupa, que é barato lá. Então, não adianta eu levar daqui, que a mala é R$500 uma mala. Então, a gente só vai levar uma mala de 23. Então, a minha meta, essa ajuda, quem puder, qualquer valor. Uma calça boa lá é R$16. Eu já pedi para transformar, para tirar foto, mandar para as pessoas. Então, assim, uma calça boa é R$16. 16 a 20 a gente compra uma calça. E os meninos estão precisando de calça até para a escola, porque a gente deixou tudo para trás. Então, a meta pessoal da Cláudia, qualquer ajuda necessária, mas a meta é levar remédios, que é o que a gente não tem lá, que é o Umbricina, né, que é o bactograma, que faz essa descolonização, roupa e tem mais uma coisa ali, e brinquedo, tá? Alguns brinquedos eu estou levando, porque lá eles adoram Cancan e Uno. Aí já comprei os dominós, né? E dominó, porque tem que levar coisa leve, dominó é leve e o Uno é leve. Aí eu não comprei o Cancan, é mais caro, e é a mesma finalidade que eu fui ver, minhas filhas deram aula, porque Cancan e Uno é a mesma coisa, né? Aí comprei o Uno, ainda fiz essa semana, fui na loja ontem, falei assim, não, R$17, estou indo para a África, você sabe que eu já fui R$10 cada um, eu falei, opa, então 17, consegui a 10, estou levando 10 só porque eles falaram só 10, pode ser 10, e por conta das malas, que aí vai ser um cada mala, a gente só está indo em 9, na verdade a minha vai ter 2, estou levando já o dominó, e a gente vai ver outros brinquedos. E por que eu comecei a falar que pode? Mesmo estando na África. Porque vai ter gente indo em novembro e vai ter gente indo em dezembro. Então, quem sentir que puder, no coração, achar, não, eu quero, ou divulguem. Às vezes eu não posso nesse momento, mas divulguem. Entrem na Fraternidade Sem Fronteiras, sigam a Fraternidade Sem Fronteiras. O
meu Instagram não está aí, mas é Cláudia Carvalho 66. Sigam, porque isso tudo vai estar sendo divulgado. E quando quem for fazer, coloca lá no Pix, onde tem dizendo como é que é a descrição, Cláudio Mep, ou Cláudia Carvalho, Cláudia Enfermeira, que o pessoal conhece Cláudia Petrópolis. Lá na Fraternidade é Cláudia Petrópolis, nem a Cláudia Carvalho. Aqui na maioria me conhece como Cláudia Carvalho, né? Na saúde principalmente. Mas na Fraternidade é Cláudia Petrópolis. Então, quem puder, escreve na descrição e manda o comprovante. Se não tiver meu telefone, pode mandar para o Fernando, para a Isaura, para eu ter esse controle lá, porque aí eles vão me entregar esse código. Cláudio, isso aqui chegou para você, para a campanha que você está fazendo. Se esquecerem de mandar, não tem problema, que tudo é utilizado. Tudo. E uma meta maior, além disso, eu acho que é a maior de todas, é fazer um Natal para aquelas crianças. Ano passado, o que eles pediram de presente foi carne de presente. A maioria pediu carne, batata frita e uma banana. E a gente conseguiu dar carne para eles, porque é muito caro a carne lá. Então foi o Natal que eles pediram, e banana, que é o país que mais exporta banana, mas lá a banana é caríssima. Então, assim, eu não sei o que eles vão pedir de Natal ainda, tá, gente? Eu vou chegar lá para saber. Mas, assim, e com isso, eu vou manter, isso aqui vai continuar. Às vezes, quando eu vou estar lembrando da Isaura, eu estou aqui, Fernando, Sérgio, Rossano, estou aqui, divulga aí. Gabi, leva aí, divulga para a galera. Um representante, você consegue mostrar. Hã? Um representante. Boa. Você Tá, beleza. E E aí, Natal eu falo. E a gente vai estar acompanhando, tá? Eu vou estar passando para todo mundo, eu vou estar passando para as aulas, ela passa para os grupos. Muito obrigada mais uma vez. Desculpa aí, Fernanda, acabei passando, eu sei que não podia. Desculpa, Fernanda, não olha para mim com cara feia. Olha a caridade, Fernanda. Obrigada, gente. Disciplina, Cláudia. Aqui. Não, dois. Obrigada, Sérgio. Isaura, vai só rapidinho aqui para concluir. O meu aviso é rapidinho, é porque esse mês de outubro, no dia 26, nós vamos ter a CEP aqui na UMEP, é a Confraternização Espírita de Petrópolis, Petropolitana. E essa CEP vai ser realizada aqui na UMEP, mas é um movimento de todas as casas espíritas do município, do terceiro seu. Então, é grátis, é completamente gratuito, vai ser iniciada de 9, deve ir de 9 a 1 da tarde, terá um lanchinho, terá atividades, música, arte, momentos de meditação. Vai ser muito importante, principalmente a confraternização entre nós. E há uma inscrição, há um link que está sendo muito divulgado. A inscrição é feita por esse link, tá bom? No Facebook do terceiro seu tem um link. E em todas os grupos aqui da casa, nós já colocamos o link também. E aí, quem desejar, quem não conseguir se inscrever no dia, pode aparecer também. Se não for muita gente, pode aparecer, tá bom? Muito obrigada. Então, vamos fazer a nossa prece, agradecendo muito a Deus pela oportunidade de aqui estarmos, pedindo a Deus também por essa tarefa que a Cláudia vai realizar com tanto entusiasmo, e é uma tarefa tão bonita, iniciada pelo movimento espírita aqui do Brasil, mas que cresceu tanto que já saiu das paredes dos centros espíritas e alcançou todas as religiões. Que ela possa ser muito bem sucedida na sua tarefa, que nós também aqui nas nossas pequeninas tarefas possamos executá-las sempre com amor, com carinho, com dedicação, pedindo ainda por todas as crianças que estão nesse momento nas diferentes salas de evangelização, e que nós possamos levar essa paz, a tranquilidade para os nossos lares quando daqui sairmos. Que a paz possa
estar em nosso coração, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.